diferente de outras religiões, algumas religiões, inclusive, utilizando o Velho Testamento, têm uma concepção de um Deus diferente do que o que a gente tem com o que o Mestre Jesus nos trouxe e nos ensinou pelos seus evangelistas, pelo Novo Testamento de uma forma geral. Então, o Espiritismo trata a concepção de Deus de uma forma diferente. Nós entendemos Deus como um princípio inteligente e supremo de todo o universo, sendo uma força criadora e mantentora de todas as coisas. Deus também é considerado como a fonte inesgotável de amor, sabedoria e justiça. E, conforme eu for falando como que a gente, como o kardecismo identifica Deus, como nós podemos identificar Deus, vocês conseguirão fazer uma conexão na cabeça de vocês com a forma com que nós encaramos o nosso dia e com a forma que a gente pode aproveitar as oportunidades do nosso dia. E como eu disse na palestra que eu fiz anteriormente, que eu disse que faria um convite para vocês, que vocês teriam a oportunidade de escolher se iam assistir a palestra ou não, aqui eu também faço um convite a vocês. No dia do julgamento final, no dia onde, quando a gente partir dessa para melhor, quando a gente for para o outro lado da espiritualidade, vocês não vão poder falar para o mentor espiritual de vocês que vocês não sabiam do que estava acontecendo no dia de vocês. Se vocês ouvirem essa palestra, vocês não vão poder falar que vocês não sabiam. Algumas pessoas falam que a ignorância é uma bênção. Então, quem quiser ouvir e ouvir de ouvidos abertos, não só escutar, vocês não vão poder ter mais essa desculpa. Porque o que eu quero proporcionar aqui a vocês é um lembrete para que a gente comece a fazer diferente e aproveitar as oportunidades de cada dia. Então, segundo o Espiritismo, Deus é infinitamente bom e justo e ele não interfere nas nossas ações individuais. Deus é tão bondoso e amoroso que ele inclusive nos dá a escolha de acreditar nele ou não. Nós somos livres para acreditar se existe ou não um ser maior e como ele é. Cada ser humano possui o seu livre-arbítrio e junto com isso a gente tem a responsabilidade pelas nossas próprias ações. Nós vamos colher por aquilo que a gente está plantando, sendo positivo ou negativo. De novo, na minha última palestra, eu terminei dizendo sobre aquele grão de limão que a gente plantaria. Se você tem um grão de limão na sua mão, você planta aquele grão, você começa a regar ele. Você pode querer uma laranja, você pode querer uma maçã, mas se você plantou um grão de limão, vai ter limão. Não tem como ter outra coisa a não ser limão. Então, se a gente plantou, a gente vai colher. Então, a gente precisa aproveitar o nosso livre-arbítrio para fazer o melhor que a gente consegue. Então, o Espiritismo ele vem nos ajudar a esclarecer essa ideia de um Deus diferente de outras religiões, diferente de outros tempos, onde nós usávamos Deus como meios de iniciar guerras. Nós tivemos guerras ditas santas. Nós, como humanidade, usamos Deus como desculpa para queimar pessoas, para apedrejá-las. Então, o Espiritismo traz, na sua primeira questão, em O Livro dos Espíritos, o que é Deus, até para que a gente tente mudar rapidamente essa percepção. E eu trouxe uma carta de Pascal, que está na Revista Espírita, em Jornal de Estudos Psicológicos, do ano de 1865. Pascal diz: Deus virá numa existência em que não vos resta nenhuma lembrança de vossos erros passados, fazer-vos pagar caro pelas faltas que podeis ter cometido numa época apagada em vosso ser. Não, não.
Deus não age assim. Ele entra no impulso de uma paixão funesta, corrige o orgulho inato por uma humanidade forçada, endireita o egoísmo do passado pela urgência de uma necessidade presente que leva a desejar a existência de um sentimento que o homem não conheceu nem experimentou. Como pai, ele corrige, mas também como pai, ele não se vinga. Guardai-vos dessas ideias preconcebidas de vingança celeste, restos dispersos de um erro antigo. Guardai-vos dessas tendências fatalistas, cuja porta está aberta para novas doutrinas, e que vos conduziram diretamente ao quietismo oriental. A parte de liberdade do homem já não é bastante grande para a pequena, mas ainda por crenças errôneas. Quanto mais sentires vossa liberdade, sem dúvida maior será a vossa responsabilidade, e tanto mais os esforços de vossa vontade vos conduzirão à frente, na via do progresso. É isso que está na carta de Pascal, na, no Jornal de Estudos Psicológicos de 1885, na Revista Espírita. Então, Pascal complementa aquilo que eu comecei dizendo, e, além disso, no Espiritismo, Deus é concebido como a inteligência suprema que governa o universo por meio das leis naturais, aquelas leis que são imutáveis e harmoniosas, que abrangem todos os aspectos físicos, morais e de toda a existência espiritual e humana. E a gente, espírita, a gente tem essa concepção ampla de que a causa primária seriam todas as coisas, todos os universos, todas as galáxias, embora o Espiritismo não busque uma visão dogmática de Deus, ele nos traz essas três principais características. A existência de Deus, quando a gente coloca que é um princípio fundamental, como ele é visto da fonte de criação do todo, essa, esse princípio inteligente que causa o universo, Deus que foi considerado o princípio organizador e diretor do universo, ele estabeleceu as leis, como eu disse, as leis imutáveis, e Kardec coloca na questão 10 do Livro dos Espíritos, perguntando aos espíritos o seguinte: podemos conhecer a natureza de Deus? E a resposta do Espírito da Verdade, que hoje nós sabemos que é o nosso Jesus Cristo, é não. Falta-lhe para isso o sentido. E o que essa resposta nos traz? Essa resposta nos traz que a gente ainda precisa entender a inferioridade moral que a gente se encontrava e que a gente ainda se encontra. Nós ainda somos espíritos de terceira ordem, espíritos ainda com predominância da matéria no espírito. A gente vive mais na matéria do que no mundo espiritual, e que a gente ainda tem um longo caminho para percorrer, mas se a gente, aos poucos, conseguindo eliminar um pouco dessa luxúria, da avareza, do nosso, principalmente do nosso orgulho, e a gente conseguindo viver mais com caridade, com amor, benevolência ao próximo, a gente um dia vai conseguir entender o que é Deus. O outro tópico, que é a inteligência suprema, Deus, a gente foi colocado dessa forma, porque a gente entende ele como um ser dotado de perfeição moral, de sabedoria e de bondade. E acaba sendo visto como um ser transcendental e amoroso. E ele possui uma compreensão completa e ilimitada. E aqui até um comentário feito por um pensador francês chamado Voltaire, ele disse: esse relógio me espanta, e não posso imaginar que esse relógio exista e não tenha um relojoeiro.
E essa forma que Voltaire usou para se expressar de um relógio, a gente também pode usar como base científica de como os cientistas enxergam uma teoria para iniciar os estudos buscando uma validação prática. Os cientistas eles veem uma causa e eles pensam toda causa, todo efeito precisa de uma causa e nenhum efeito inteligente pode ser dado através de uma causa não inteligente. O exemplo de Voltaire é o relógio. Se alguém me der um relógio aqui para construir e falar, ó, tá aqui o relógio funcionando, a gente vai desmontar e você precisa remontar o relógio. Eu vou falar, ô chefe, me desculpa, mas eu não vou saber fazer isso não. Posso até montar o relógio, vai ficar sobrando 15 parafusos, vai ficar faltando umas 3 peças ser colocadas no lugar, porque eu não sou apto a montar um relógio. Mas quando você vê um relógio, vê o ponteiro dele funcionando, você não pensa que o relógio é inteligente, mas sim que existiu alguém que soube fazer e programar o relógio para funcionar. Então, dessa forma, a gente explicaria a inteligência suprema de Deus. E a relação com a criação. Deus é compreendido sendo uma entidade que mantém uma relação com a criação dele, e a criação dele também somos nós seres humanos. A gente acredita que Deus se manifesta por meio das suas leis naturais, da consciência e dos espíritos, o que nos proporciona oportunidades de crescimento e evolução espiritual. Tem até a questão 621 do Livro dos Espíritos, que a pergunta é a seguinte: os espíritos conseguem nos influenciar no dia a dia? E a resposta é: mais do que vocês imaginam. E aí, voltando no que eu disse anteriormente, nós temos o livre-arbítrio. O que determina para o lado que a gente vai ser influenciado, o que determina a frequência do que a gente é influenciado são as nossas atitudes. Tratando de frequência até de uma forma material, o que interfere se eu vou escutar uma música de qualidade ou uma música ah, com uma letra mais material, uma letra mais voltada à luxúria? Sem falar de gostos musicais, mas existem músicas que elas mexem com a vibração da nossa alma. Existem estudos que identificam algumas frequências consideradas como frequências para cura, como frequências para meditação e elevação espiritual. E existem aquelas músicas que a gente escuta pela nossa inferioridade moral. E hoje em dia, nas comunidades aqui de São Paulo, eu, como moro em uma, posso falar que está lotado dessas músicas aqui. Tuts, 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 tuts. Coisa boa, bonita. Cada um vive da forma que preferir. Mas voltando aqui para o tema, nós escolhemos e temos a capacidade de decidir em qual frequência a gente habita. E é isso que é importante deixar claro. Então, como que a gente mantém uma relação com Deus e como Deus mantém uma relação com a gente no nosso dia a dia? Com as nossas escolhas da nossa frequência, do que a gente decide beber, do que a gente decide comer, do que a gente também decide escutar. Próximo tópico do que a gente de como a gente classifica Deus é pela imortalidade da nossa alma, do nosso espírito, do nosso ser. E o espiritismo ensina que Deus criou as almas sendo imortais, com um potencial de progresso e desenvolvimento ao longo de várias encarnações. E nesse ponto é que a gente percebe como que a gente consegue ver Deus no nosso dia a dia, porque Deus nos fez simples e ignorantes. E o que isso significa na prática? Que Deus, quando Ele criou a gente, Ele sabia que estava criando seres não completos, seres ainda em formação, e pessoas que ainda estão em formação, elas erram, elas caem, elas não acreditam em Deus, mas no caminho, no decorrer da nossa trajetória, a gente busca
a nossa melhora, a gente busca a nossa evolução. E dessa forma existem várias possibilidades da gente conseguir ver Deus no nosso dia a dia, e a gente consegue enxergar Deus nessa forma mais simples, nessa forma mais pura de imortalidade da alma. E no ponto de vista reencarnatório, a gente pode ver Deus como uma pessoa que, pelas leis humanas, estava cometendo algum crime e deixou de cometer esse crime, procurou um trabalho digno e honesto. A gente pode ver Deus na força de alguém para vencer uma má inclinação, alguém que está lançado no mundo das drogas, mas que tem uma força, que consegue encontrar algum parente que ainda tenha fé que aquela pessoa possa mudar. E a força daquela pessoa é onde a gente consegue transcender e ver Deus tentando mudar aquela trajetória, mudar aquele caminho. E a gente também pode ver Deus nas pequenas coisas da natureza, como segunda e terça. Eu sou aqui de São Bernardo do Campo, São Bernardo, também sou pé vermelho. Estava indo para o trabalho de manhã e esses 2 dias eu vi uma lua com um tom mais avermelhado. E são nessas coisas que a gente também consegue enxergar Deus. É no sol que vai estar brilhando todos os dias no céu, vendo que Deus nos dá a oportunidade de levantar todos os dias e de tentar tomar um rumo diferente na nossa vida. E essa a relação do divino com a humanidade, essa a oportunidade de comunicação que a gente tem com o outro lado, de conseguir nos comunicar com seres um pouco mais evoluídos, seja o nosso mentor espiritual, seja um anjo amigo, um anjo guardião, que em um momento de aflição a gente possa orar e pedir com o nosso coração para que ele nos ajude e nos dê uma claridade a uma decisão melhor para tomar. E é por isso que eu honestamente acho que quando a gente vê uma pessoa acomodada na sua encarnação, que não busca ajuda, que não busca formas de se melhorar moralmente, intelectualmente, eu acho que a melhor coisa que a gente pode desejar para essa pessoa é que ela colha logo aquilo que ela está plantando, porque só quando ela colher aquilo que ela plantou é que ela vai ter o estalo de eu preciso mudar a minha vida, eu preciso fazer algo diferente, porque fazer o que eu sempre fiz não está dando certo. Então não adianta só ficar se queixando do que está acontecendo ou só ficar reclamando do que aconteceu ou de coisas que você fez e que hoje não faria. O arrependimento é lindo, ele é necessário, mas a gente não pode ficar só nele. A gente precisa partir para ação e buscar formas da gente se recompor e consertar logo o erro que a gente cometeu. Então, o que eu queria deixar claro aqui é que é natural a gente sentir medo, é natural a gente ter dúvidas. Eu também tenho medo, também tenho dúvida. Quando o palestrante que estava firme, quando ele desmarcou, eu também tive medo de fazer a palestra de hoje, eu também tive diversas dúvidas. Então, esse é o ponto que eu queria deixar para todos vocês, que a gente pode ter medo, mas a gente não pode deixar com que isso nos paralise. A gente precisa usar isso de combustível, de força, para que a gente consiga fazer o melhor da melhor forma que a gente sabe fazer naquele momento. Tenho dúvidas? Tenho. Eu tenho até perguntas que eu nem sei como fazer, mas que existem as dúvidas. Mas como eu não estou em um estado ainda de perfeição, eu nem sei fazer elas. Então todo mundo tem 24 horas no dia. Não vou aqui dizer que todo mundo tem as mesmas 24 horas, porque cada um tem uma realidade diferente. Só que Deus, ele nos dá uma escolha nas 24 horas que a gente tem. E a gente tem
uma escolha entre dar conta ou aproveitar o nosso dia. E o que seria a diferença? Dar conta é um fardo que a gente tem e que a gente vive no automático. O dar conta, a gente cumpre as nossas obrigações sem fazer um grão a mais do que a gente precisa fazer, sem viver em reflexão, sem buscar melhoria, sem buscar desenvolvimento pessoal nenhum. E a gente faz o que a gente precisa fazer, o que a gente vê como obrigação fazer, e de resto a gente deixa para coisas fúteis, para coisas banais, e a gente muitas vezes deixa de aproveitar o nosso dia. E aproveitando o nosso dia, pensando dessa forma, a gente não ia gostar de perder um minuto com coisas que são desnecessárias. Quem vai trabalhar de ônibus, quem vai para a escola, quem fica preso no trânsito de São Paulo, que todos os dias é uma coisa que acaba nos surpreendendo. Todo dia parece que está pior. A gente tem uma oportunidade no caminho da gente fazer uma prece, da gente fazer uma oração. A gente pode ouvir uma palestra ali no fone, a gente pode pegar um audiobook na internet, baixar e ir escutando no fone. Existem várias coisas que a gente pode fazer para aproveitar o nosso tempo. E é nisso que está a diferença. Quando a gente quer aproveitar o nosso dia. E de novo, é uma escolha individual de cada um. E sempre que eu tenho a possibilidade de vir aqui fazer a palestra, eu lembro todos vocês, como já lembrei hoje, que tudo que a gente planta, a gente vai colher, graças a Deus. Graças a Deus, como Ele é bom, como Ele é justo, o que a gente planta, a gente colhe. Então, todo santo dia, a gente está lutando contra forças negativas, como diz a questão 621 do Livro dos Espíritos. Os espíritos nos influenciam mais do que a gente pensa. Os nossos pensamentos de mesmice, o nosso comodismo, os nossos medos, as nossas dúvidas, tudo isso vem para que a gente não se movimente, para que a gente não faça diferente. Porque, como disse o Mestre Jesus, onde dois ou mais falares em meu nome, aí eu vou estar presente. Esses irmãos não querem que a gente mude, eles querem que a gente permaneça ali. Só que depende da gente, depende de nós. Vocês precisam buscar a melhor versão de vocês, assim como eu busco a minha. Vou derrapando, vou escorregando, mas a gente precisa seguir buscando. A gente precisa seguir no caminho da nossa melhor versão, porque só dessa forma que a gente consegue melhorar tudo ao nosso redor, porque a palavra move, só que só o exemplo arrasta. Então, quando a gente começa a fazer diferente, a fazer coisas boas, sem ficar falando, sem ficar espalhando por aí, as pessoas, elas começam a vir pra gente e perguntar: o que você está fazendo? Quem aqui não começou a estudar o espiritismo, a fazer diferente, e algumas pessoas não se distanciaram da gente? A gente começou a ficar mais isolado, mas depois que as pessoas continuaram olhando pra gente, viu que a gente estava fazendo diferente, algumas até não voltaram e falaram: nossa, o que você está fazendo? Eu tô vendo que você está fazendo alguma coisa diferente, que o barato para você está funcionando, que você está numa trajetória boa. Porque acontece, as pessoas acabam nos vendo como uma oportunidade de melhoria, e o que funcionou para a gente pode exemplificar para outras pessoas, para que elas também busquem a sua melhor versão. Então, a minha oratória de hoje foi voltada na ação da palavra oportunidade, que seria a palestra de hoje, que seria o tema de hoje, e que é como a gente consegue aproveitar melhor o nosso dia. E não é sobre ser melhor,
mas sim fazer com amor, fazer o seu melhor. Como eu disse, eu não sou o melhor orador da casa, mas eu escolhi aproveitar o meu dia e eu estou fazendo essa atividade aqui para vocês com um amor no coração e com uma realização pessoal que é impressionante. Eu aproveitei essa oportunidade para vir aqui para falar de Deus, porque eu procuro tanto em cada palestra relembrar do caminho estreito, do que a gente precisa fazer para virar o jogo, do que a gente precisa fazer a cada minuto, fazer valer a pena, para que a gente plante coisas boas e colha coisas boas. Então, faça o melhor que vocês conseguem, com o máximo de amor que vocês podem naquele momento, sendo muito bom, sendo muito ruim, façam o melhor que vocês conseguem. Eu lembro até de um vídeo de uma criança, o garoto devia ter uns 7, 8 anos, se eu não me engano era um garoto espanhol, na época que o Cristiano Ronaldo estava jogando na Espanha, pelo Real Madrid, e o garoto foi tentar falar inglês com o Cristiano Ronaldo, só que não era a língua nativa do garoto. O menino começou a gaguejar, de tão nervoso que ele estava frente a um ídolo dele, e alguns jornalistas começaram a rir do garoto, achando engraçado. O Cristiano Ronaldo, na hora, parou tudo que ele estava fazendo e falou: por que vocês estão rindo do menino? Ele pode não estar falando certo, mas ele está se esforçando, ele está tentando. Então, quando a gente tenta fazer o nosso melhor, a parada sai bonita, as atitudes saem bonitas. Quando a gente vê uma pessoa fazendo o seu melhor, é bonito de ver. A gente começa a torcer para que aquela pessoa consiga, porque é bonito de ver o esforço que ela coloca naquilo. E para encerrar, eu queria lembrar uma frase de um dos maiores cientistas que a gente já teve, um dos maiores, que foi o Albert Einstein, que ele trouxe uma das frases mais evangélicas que eu já ouvi, mesmo ele sendo um grande cientista. Ele diz que só há duas maneiras de se viver. A primeira é como se os milagres não existissem, e a outra forma é viver como se tudo fosse um milagre. Fecha aspas. E eu acredito que nessa segunda forma que a gente escolhe viver, existindo como se tudo fosse um milagre, é só aí que a gente encontra e a gente consegue entender e perceber a existência de Deus, sendo a causa primária de tudo e a inteligência suprema de todas as coisas. Então, queria agradecer mais uma vez a todos que ficaram aqui me ouvindo durante esse tempo todo. Queria agradecer o amor de vocês. E, para encerrar, peço que vocês se sentem da forma mais confortável possível. Mestre Jesus, peço que o Senhor, nesse exato momento, olhe para cada irmão aqui presente. E, Mestre, que você consiga abençoar e iluminar os caminhos de todos aqui. Sabemos da nossa inferioridade moral, sabemos que ainda estamos em um mundo de provas e expiações e que nós precisamos, Mestre, do seu apoio, que o Senhor nos mostre o caminho. E é isso que buscamos nessa casa de amor nessa noite. Então, Mestre Jesus, olhe para o nosso espírito e veja aquilo que nós precisamos. Seja uma ajuda para o corpo físico, seja uma ajuda para o corpo espiritual. E nesse momento, meus amigos, entreguem a Jesus a sua maior aflição, ou daqueles que vocês conhecem, podem entregar juntos também. Mestre Jesus, receba esses pedidos. E que o Senhor consiga julgar o que for melhor para nós,
seja realizado conforme a oração que o Senhor nos ensinou, que sempre seja feita a vontade do Pai, nunca a nossa, porque vocês sabem o que é melhor para nós e para nossa evolução. E que na nossa água seja colocado o remédio para a cura de todos aqueles que buscam e que merecem. Que assim